Saudações a todos e a todas. Continuamos nossa leitura meditando o texto do quarto Evangelho, Evangelista São João, o teólogo que tem a sua mente aberta na eternidade, seus pés bem firmes nesta terra, mostrando a quem o lê e a quem o ouve a pessoa de Jesus, para que todos creiam que Ele é o Filho de Deus, o Filho único de Deus, que Deus enviou a este mundo para a nossa salvação. Na nossa leitura sequenciada, chegamos ao capítulo 5, lá está mais um dos sinais de Jesus, o sinal no qual ele cura o paralítico que está há 38 anos na piscina de Betesda. Os sinais nós já vimos dentro da primeira parte do Evangelho de João, mas na nossa leitura, retomando então aquilo que já iniciamos, São João faz a narrativa do acontecimento, o que foi que aconteceu, e depois um discurso, como ele costuma fazer, um discurso teológico, por vezes até difícil de ser compreendido em todo o seu significado. E aqui, nesse capítulo 5, um discurso bastante longo até, que completa o fato. Qual é o fato? Vamos reler rapidamente o acontecimento. Por ocasião de uma festa, sempre marcando as festas, aqui segunda vez que ele fala de festa, dos judeus, sempre marcando o nome judeu, aqui é 12ª vez que se menciona a palavra judeu. Jesus subiu a Jerusalém, Jerusalém está nas montanhas, se sobe. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betesda, com 5 pórticos. Debaixo destes pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água. Águas medicinais que fervem de vez em quando. Quem tem a possibilidade de entrar nesta água é beneficiado em sua saúde. Relembro o que diziam os romanos: construir o templo de uma divindade sempre junto de águas medicinais. Se a divindade não cura, as águas curam. As águas fazem bem para a pessoa e isso é atribuído à divindade que está lá por perto. Aqui se falava de um anjo. O anjo do Deus, do Senhor, descia, de vez em quando, agitava a água. O primeiro que aí entrasse, depois que a água for agitada, ficava curado. A interpretação que se dava naquele momento. Qualquer que fosse a doença. Encontrava-se aí um homem doente havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? O gesto de Jesus de se aproximar, a pergunta que ele faz. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina. Não tenho quem me ajude quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, a resposta imediata e sempre com este gesto de levantar-se. Ponha-se de pé, saia deste estado em que você se encontra e comece a andar. Imediatamente, o homem ficou curado, tomou o seu leito e se pôs a andar. São 2 varas com um pano que se enrola, se põe nas costas e ele começa a andar. Ora, esse dia era um sábado. Não é à toa que São João escreve uma frase desta forma depois do acontecimento. Por quê? Porque os novos cristãos, os discípulos de Jesus, que eram e continuam sendo judeus, devem se habituar a uma nova concepção do sábado. O sábado se viveu até então de uma forma, agora é preciso vivê-lo não de uma forma que desfaça o que o sábado significa,
mas que dê ao sábado seu verdadeiro significado. Ora, diz São João, esse dia era um sábado. Os judeus, por isso, disseram ao homem curado, é sábado e não te é permitido carregar o teu leito. Permitido, proibido, duas palavras que não existem no vocabulário de Jesus. Permitido, proibido. É o vocabulário da lei, sobretudo da lei que não é capaz de curar o paralítico, apenas declara. E que afirma que no dia de sábado, no dia de Deus, não se pode curar um doente. No dia de Deus, um paralítico não pode andar. Tem que ser no outro dia, naquele dia ele deve continuar doente, deve continuar paralítico. Jesus devia ter perguntado interiormente de onde tiraram esta teoria. Aquele que me curou, disse ele, toma o teu leito, me disse, toma o teu leito e anda. Quem foi o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o homem curado não sabia quem fora. Jesus não faz muita propaganda de si. Ele faz o que tem que fazer, sem propaganda. Depois disso, Jesus o encontrou no templo. Ele disse, eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. A doença não está atrelada à situação de pecado, mas às vezes sim. E aqui Jesus parece dar a entender que a situação daquele homem havia na parte dele também alguma responsabilidade. O homem saiu e informou aos judeus, de novo, aos judeus, que fora Jesus quem eu tinha curado. Por isso, os judeus, então, quem são esses judeus? Não se identifica aqui, são as autoridades. Os judeus perseguiam Jesus porque fazia tais coisas no sábado. O que é que ele fazia no sábado? Curava os doentes. Então, era perseguido por isso. Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Uma frase, para quem a ouve hoje, uma frase enigmática. Qualquer um de nós poderia dizer do que é que ele está falando. Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Mas os judeus entenderam perfeitamente. Então os judeus com mais empenho procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, ele dizia ser Deus, seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Dizer que Deus trabalha e que eu trabalho também é fazer-se igual a Deus. Por quê? Porque Deus sustenta a humanidade toda que ele criou no dia de sábado. Deus trabalha no dia de sábado. E diz Jesus, eu também trabalho. Ou seja, eu sou como Deus, eu sou Deus. Os judeus entenderam o que Jesus dizia e procuravam matá-lo por violar o sábado e por se fazer igual a Deus. Aí então tem início um grande discurso no Evangelho de João, evidentemente elaborado pelo evangelista. Ele não gravou aquilo que Jesus estava falando, mas aquilo que Jesus falou passou de boca a orelha de um para o outro pela tradição e baseado naquilo que se sabia e que o próprio evangelista tinha ouvido, ele, evangelista, elabora um texto de reflexão, um texto teológico que ele coloca na boca de Jesus. Então, no versículo 19 do capítulo 5, São João escreve, retomando a palavra, Jesus lhes disse. E aí começa esse grande discurso. Em verdade vos digo, uma palavra solene, atenção ao que eu vou dizer, em verdade vos digo, o Filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer. Lembrem-se sempre, Jesus fala num nível, as pessoas entendem no outro.
Quando Jesus diz, o Filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer, ele está falando no nível da Trindade. Quando eu escuto uma frase como essa, eu penso num pai e num filho, meu vizinho, ou da minha família, ou eu mesmo, e meu filho que faz aquilo que eu faço. Então eu vejo isto no nível da natureza humana e entendo as coisas neste nível. Jesus, porém, está falando no outro, de difícil alcance. Essas frases não são simples, são frases teológicas. Tudo o que este faz, o Filho o faz igualmente. Tudo o que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. Do que é que Jesus está falando? Da dualidade na Santíssima Trindade. O Pai e o Filho são um só.